Sejam bem-vindos ao canal Estilo de Vida Overlander. Eu sou o Carlos Anastácio e esse é o meu Suzuki Jimny Sierra 2021 automático. Eu vejo muita gente comentando que o câmbio automático não vai muito bem no off-road. Eu peguei esse veículo com 5.000 quilômetros rodados. Agora ele está com 50.000 quilômetros. Após enfrentar Travessia do Cassino, Lagoa dos Patos, Rota dos Cânions, Rota das Barragens, Serra da Canastra e o grande desafio que foi de São Paulo até o Ushuaia, percorrendo toda a extensão da Argentina. E com o review de hoje, eu vou mostrar para vocês que toda aquela insatisfação com o câmbio automático de 4 marchas não está ligado exatamente à transmissão, mas sim um problema simples de resolver, que está relacionado com a qualidade do combustível. Porque hoje eu vou falar tanto da questão do câmbio automático, como também da manutenção que eu tive que fazer no meu Suzuki Jimny desses 5.000 quilômetros até os 50.000. E você vai ficar impressionado quando souber os itens que eu precisei trocar para seguir toda essa jornada dos 5.000 quilômetros até os 50.000. Tá interessado? Então fica ligado no nosso vídeo. E além do Suzuki Jimny Sierra, eu tive outros 2 Jimnys da geração 3. Os outros 2 eram de câmbio manual e eu posso garantir a vocês, eu fiquei surpreso, porque a manutenção desse Jeep é muito diferente do Suzuki Jimny da geração 3. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque eu comecei a estranhar. Logo no começo, comecei a rodar com o carro, enquanto ele ainda estava ali antes dos 10.000 rodado, tudo tranquilo. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que a transmissão automática estava dando alguns solavancos e também estava percebendo que ele estava alternando muito da terceira para a quarta marcha. Eu fiquei sem entender e comecei a fazer pesquisa. E eu descobri que esse motor, ele trabalha com uma precisão milimétrica na injeção. E qualquer falta de torque interfere diretamente. O módulo da transmissão, ele percebe a baixa de torque e ele já troca automaticamente da quarta para a terceira marcha. E às vezes fica até desconfortável a condução. Isso significa que é um problema do carro? Não. Inicialmente eu até pensei, será que é algum problema da transmissão? Mas aí eu resolvi averiguar a questão da injeção do carro. E aí eu resolvi substituir o filtro de combustível e ali eu tive um insight de que, de fato, a qualidade do nosso combustível estava impactando diretamente na performance desse câmbio automático. Talvez você possa estar passando pela mesma situação. Assim que eu percebi que havia algo de errado na injeção do carro, eu passei a aditivar o combustível por conta própria, colocando gasolina comum num posto de confiança. E aí eu comecei a usar esse cara aqui, que é o STP Ultra 5 em 1. Esse aditivo, ele é um aditivo muito poderoso e ele é feito exatamente para fazer uma limpeza profunda e também agir preventivamente. No entanto, não é sempre que eu coloco ele. Quando eu vou numa expedição, eu coloco ele. Porque imagine vocês, enquanto a gente está abastecendo nos postos de gasolina de confiança em uso urbano, tudo tranquilo. Mas quando você vai fazer uma viagem para o Jalapão, por exemplo, você chega em cidades com pouca estrutura. Não quer dizer que eles estão adulterando o combustível, mas uma falha na manutenção em troca do tanque, limpeza, que tem um tempo certo para acontecer e eles não fazem, ocorre a contaminação do combustível. E como eu disse a vocês, o motor do Suzuki Jimny Sierra, ele é um motor muito moderno. Então tudo nele é milimétrico. Qualquer sujeira no combustível, qualquer alteração, contaminação, vai impactar diretamente no desempenho dele. Eu me lembro bem que nos Jimnys da geração 3, eu não havia tido problemas com combustível. Mas esse cara aqui é diferente. Você tem que cuidar da manutenção dele de uma forma diferente, porque ele é um outro motor mais moderno. É um carro importado do Japão. Lá no Japão, os critérios são rigorosos com a questão do combustível em postos de gasolina. Aqui a gente sabe que um ou outro posto não segue a risca. Todo esse mito dizendo que o câmbio de 4 marchas do Suzuki Jimny não é bom, não é adequado, pode estar vindo muito disso, da insatisfação da pessoa por não entender e não saber cuidar da manutenção desse veículo. Para vocês terem uma ideia da manutenção que eu fiz nesse Jeep em todo esse tempo, desde os 5.000 quilômetros até agora, com os 50.000 rodados, as únicas coisas que eu troquei nesse carro: o óleo dos diferenciais dianteiro e traseiro, troquei o óleo da transmissão automática, filtro de combustível, que é aquele que fica embaixo do carro, troquei
as velas e o demais é só aquela manutenção básica que a gente faz, que é óleo de motor, filtro de ar, filtro de cabine. Fora isso, eu não troquei mais nada nesse carro e eu usei ele em uso severo. Para vocês terem uma ideia, aqui no canal tem os vídeos da temporada do Homem, Máquina e Natureza. Foram 4 edições usando esse carro em trilha que ficou de nível moderado até pesado, enfrentando trilha com chuva aqui no alto da serra. E depois eu fui lá na concessionária, trocamos as velas e trocamos o óleo da transmissão automática com as outras manutenções que eu já havia dito aqui. Percorri mais de 13 mil quilômetros até Ushuaia, andando em temperaturas extremas, abaixo de zero, com gelo, neve, e o carro está aqui, ó, pronto para outra. E eu quero falar com vocês um pouco também referente à manutenção do veículo, já que esse review ele vai tratar muito de manutenção. Vamos falar um pouco também de pneu. Olha, o pneu que eu uso é esse, é o Cooper Tires Evolution ATT 100S, tá? O diferencial dele é em letras brancas. Se caso alguém for adquirir, é só ir lá no anúncio, vai ver que ele vai estar em letras brancas. Isso aqui é ouro para quem vai andar em neve e gelo. M mais S significa Mud and Snow, ou seja, lama e neve. Aqui vocês veem esse formato em zigue-zague na borracha, é exatamente isso que quebra o gelo. Lá no vídeo vocês vão ver o gelo estralando, ou seja, o pneu trabalhando, quebrando o gelo para você poder passar e o carro ter aderência. Esse pneu aqui, ele não rodou. O que eu vou fazer agora? Esse pneu traseiro, ele ainda tem borracha, ele ainda roda. Já o dianteiro, com esses 45 mil quilômetros que ele rodou, ele já foi embora. Aí o próximo passo agora é exatamente, eu vou adquirir mais um pneu desse Cooper Tires, vou tirar o step daqui, pegar um que tiver em melhor condições lá e trazer aqui para step, colocar 2 novos atrás e passar esses que estão atrás para frente. Assim, ao invés de eu fazer rodízio, eu já vou estar com um conjunto de pneus que eu vou conseguir rodar aí mais uns 20 mil quilômetros em média e depois eu compro mais 2 novos. E assim eu vou fazendo o ciclo. E aí alguém pode até dizer, não, o Jeep manual é muito melhor. E se você realmente acha isso, deixa aqui no comentário, né? Vamos falar a respeito. No entanto, eu tive 2 Jeeps com câmbio manual, mas agora, com esse câmbio Aisin que equipa esse carro, esse câmbio é simplesmente incrível. E existe uma razão muito simples para os japoneses terem colocado esse câmbio de 4 marchas nesse carro. Eu vejo algumas pessoas falando, ele poderia ser um câmbio CVT, ter 6 marchas, mas gente, pensa, você está num terreno escorregadio, mais marcha você tiver, o carro vai estar sempre buscando maior rotação. Já aqui, esse veículo, estando com a manutenção em dias, ele vai garantir a faixa de torque mantendo a mesma marcha e garantindo que você supere aquele obstáculo no off-road. Não é tão simples. O engenheiro chegou nessa conta porque realmente precisava. Além do mais, o câmbio Aisin de 4 marchas, ele equipa veículos com massa muito maior que o Jimny. Então ele é um câmbio muito parrudo. Eu garanto para vocês que a gente estava com a carga útil desse carro bem sobrecarregada. Fizemos toda essa expedição lá para o Ushuaia. Ele suportou as serras, suportou os ventos fortes da Patagônia. Para você ter uma ideia, subindo ali sentido Ushuaia, pegamos ventos de 80 km por hora de frente, onde a autonomia do carro despenca e aí exige uma força bruta do carro. E esse sistema do motor 1.5 aliado com o câmbio Aisin foi simplesmente incrível. Mas você quer saber realmente onde a transmissão automática faz diferença para valer? Quando você está num trecho de descida íngreme e escorregadia, aquele trecho técnico que você precisa manter o controle de embalo refinado para o carro não perder o controle, não travar as rodas, porque a gente sabe que rodas travadas simboliza perda de controle no off-road. E ali você tem um conversor de torque trabalhando e um sistema refinado, além do nosso sistema All Grip, que ele também atua. É impressionante. Enquanto nos outros Jeeps, a gente estando numa duna de areia, percebeu que ele começou a cavar, tinha que parar e resolver o problema. Esse cara aqui, ele começou a patinar, você mantém um pouco mais acelerando, que ele vai pinçar aquela roda que não está aderindo bem e jogar a potência na outra roda. Assim, o Suzuki Jimny Sierra ele evoluiu
como Jeep, ele continua sendo um Jeep raiz, só que ele tem uma eletrônica trabalhando por você sem que você faça nada, porque o sistema All Grip, ele é totalmente automático. E isso é perceptível. Você, que também tem o Suzuki Jimny Sierra, em algum momento, fazendo uma trilha, você deve ter escutado um estalo forte. É exatamente o sistema de ABS pinçando com muita força aquela roda que ficou suspensa, aquela roda que patinou para mais, para jogar a tração rapidamente para as demais rodas que estão tracionando e fazer o Jeep superar o obstáculo. Uma outra preocupação num Jeep manual é quando você vai descer ali uma descida escorregadia. Imagine vocês, você está lá no Ushuaia, você está descendo um lugar que formou gelo, tem a neve, tem um pouco de gelo embaixo. O sistema de HDC do Suzuki Jimny Sierra, que é o Hill Descent Control, ou seja, assistente de descida, alguns chamam de downhill, ele aliado com a posição L do câmbio automático e mais a tração reduzida, ele vai manter totalmente refinado aquela descida. Se antes você tinha aquele receio de estar pisando em embreagem, principalmente na subida, tu tá numa subida íngreme e aí você sabe que se chegar na metade daquela subida e você pisar na embreagem, vai ser um problema total, porque o carro vai travar as rodas e vai começar a descer a ladeira. Já aqui não tem esse problema, porque o carro é totalmente automático e ele é feito, pensado para o off-road. Então, sim, eu posso falar com tranquilidade para vocês. Tá, se vocês me perguntarem qual é melhor, o câmbio manual ou o câmbio automático, eu diria para vocês que eu gostaria de ter os dois. Eu gostaria de ter um Jeep com câmbio manual, de preferência o da geração 3, porque ele se torna mais divertido. Quem é jeepeiro antigo sabe do que eu vou falar, você sente mais o carro. A diferença é que nesse aqui, se você vai fazer uma viagem overland com a sua família, só de você não ter que estar cambiando marcha num trajeto de 13 mil quilômetros, te dá um baita de um alívio. Sem contar que a eletrônica, ela vai trazer muito mais segurança para sua família. Então, depende muito do seu uso. Ah, eu quero o carro só para trilha no final de semana, eu quero ir para o barro. Talvez para você seja melhor mesmo o veículo de câmbio manual. Eu acredito que você vai sim se divertir mais. Agora, eu quero fazer overland, quero fazer viagens, eu quero contemplar a natureza e em lugares de difícil acesso, com certeza, você tem que ir com o câmbio automático. Se puder pegar a versão 4Style, melhor. O que você achou desse review do Suzuki Jimny Sierra? Alguma coisa que eu falei aqui, você vê aí no seu dia a dia com o seu Jeep, quando você vai se divertir com ele? Deixa aqui nos comentários, isso ajuda muito o nosso canal. Considere também tornar-se membro, assim você apoia a nossa aventura e nos incentiva a produzir mais conteúdo para vocês. Quero aproveitar também para convidar você, que tem o seu Suzuki Jimny, a vir conosco para o treinamento Homem, Máquina e Natureza, que é onde o asfalto termina e a aventura começa para valer. Teremos uma edição do treinamento Homem-Máquina avançado. Eu vou começar a montar esse Jeep aqui como uma viatura de resgate. E nós teremos o Homem-Máquina agora, na Serra da Canastra, nos dias 10 e 11 de julho. E você está super convidado a vir conosco. Basta fazer contato no telefone que eu vou deixar aqui, que eu já reservo a sua vaga. Teremos também uma expedição que já fechou com 10 Jeeps também para a Serra da Canastra, na segunda quinzena do mês de julho, e teremos a nossa expedição para o Jalapão. É isso mesmo, nós vamos desbravar o coração do Brasil em um comboio de Suzuki Jimny ou outro veículo 4x4. Caso você queira viver essa experiência de contato com a natureza e pôr à prova o seu Jeep raiz, sem risco de quebra, preservando o veículo, na mentalidade overland de respeito à natureza, é só fazer contato e aí você vai vir conosco. A nossa expedição tem uma previsão de 15 dias na segunda quinzena do mês de setembro. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você tiver mais alguma dúvida sobre manutenção desse veículo, deixa no comentário. Eu vou ter o prazer de responder para vocês. Até mais e um grande abraço.